Fala sério. Tá ficando tão tenso aqui. Saiu o Thunderbolts essa semana agora, eu já trouxe o meu review aqui, a minha análise sem e com spoilers no nosso vídeo anterior que saiu ontem aqui no canal já. Vão lá ver a minha análise, vão lá ver. Me seguem também no Instagram, que eu tô fazendo diversos vídeos lá no Instagram também. E aqui agora eu quero deixar reservado pra falar do final de Thunderbolts e principalmente também das cenas pós-créditos. E vamos falar que essa cena pós-créditos é a Marvel voltando a fazer cenas pós-créditos boas novamente, em que já tem uma resposta nos próximos filmes, que já tem uma conexão criada. Eu já trouxe até um vídeo aqui no canal, cara, falando de todas as cenas pós-créditos que a Marvel fez, que literalmente não deu em nada até agora. E essa aqui é uma que realmente tem conexão com uma que já teve antes e uma que vai acontecer em outros filmes. Então, realmente ficou muito da hora. Vamos lá. Eu adoro esse cara. O filme termina como? Os Thunderbolts conseguem derrotar o Vazio junto ali com o Sentinela, junto com o Bob. Na verdade é o Bob quem derrota o próprio Vazio dele, com o apoio de todo mundo ali, incentivando, apoiando, falando, cara, a gente tá aqui com você juntos e vamos passar por essa juntos. Eles derrotam o Vazio dessa forma. Eles salvam a galera no meio de Nova York com os escombros caindo e tudo mais, e eles estão ali vendo a Valentina LaFontaine que fez toda essa cagada, toda essa merda. Eles vão pegar a mulher pra prender ela e simplesmente ela joga os caras numa baita entrevista no meio da rua falando que eles são os novos Vingadores agora. E que, tipo, eles ficam meio que sem saber como reagir. Tipo, eles foram pegos completamente de surpresa. E Helena Belova aproveita essa oportunidade porque ela já queria fazer o bem. Ela já queria sair dessa parada de ser uma pessoa assassina, de fazer negócios pra Valentina LaFontaine que são completamente horrorosos, e queria voltar a ser uma boa pessoa igual a irmã dela sempre foi. Então ela aproveita essa oportunidade e fala, agora tu tá nas nossas mãos. Meio que tipo assim, a Valentina lançou os novos Vingadores pra ela não sofrer um impeachment ali do governo, pra ela não ser presa também, lançando essa equipe agora. E a Helena Belova fala assim, agora tu tá na nossa mão, a gente vai ser meio que independente, com você nos patrocinando ainda por cima, você não é presa e a gente toma todas as decisões. E aí o filme termina com os créditos passando ali e mostrando toda a imprensa e o público meio que não apoiando os Thunderbolts. Poucas pessoas gostam deles, mas a maioria, a grande maioria, não vai com a cara dos caras. Meio que fica falando, pô, será que eles vão conseguir? Será que eles são capazes? Quem que são esses malucos? Ninguém gosta deles, ninguém sabe quem eles são, por que a gente tem que estar apoiando essa galera? E vai tendo todos esses créditos mostrando que agora os Thunderbolts são os novos Vingadores mesmo. Tanto que a gente vai agora pra primeira cena pós-créditos que tem totalmente a ver com isso aqui. Acionando medidas defensivas. Ai, meu Deus. Porque a primeira cena pós-créditos é com o Guardião Vermelho, que passa o filme inteiro, cara, completamente desmotivado, descuidado, largado, esquecido, menosprezado por tudo e por todos, com a sua autoestima lá embaixo, sempre querendo almejar em ser um grande herói novamente como ele era no passado, porque pra ele não existe nada mais incrível no mundo, mais orgulhoso pra ele do que ser um herói e salvar as pessoas e fazer o bem pras pessoas. E agora, dessa vez, ele tá muito mais feliz do que ele nunca já esteve, cara, porque ele sempre teve o sonho de fazer parte de uma equipe de heróis que ele agora faz, fazendo parte, assim, dos novos Vingadores. Ser um herói. Salvar as pessoas nas ruas. Não há desígnio maior. Ele tá super estilosão, com roupa estilosa, bem ajeitado, todo arrumadinho, todo feliz, e tá ali no supermercado, vendo ali uma caixa de cereal com os novos Vingadores do governo, digamos assim, estampados numa caixa de cereal, fazendo uma piada com o que teve no filme, onde ele diz que o ápice do heroísmo é você estar estampado em uma caixa de cereal. E ser os heróis na caixa de cereal. Com um pequeno brinquedinho. Igual a gente viu no trailer do Quarteto Fantástico, que o Quarteto Fantástico está estampado nas caixas de cereal lá do universo deles. Pois é uma meta piada com outro filme e também com o próprio filme, com eles aqui estampados. Tem uma mulher ali decidindo em qual cereal vai estar comprando, e o cara meio que, ó, compra o meu aqui, hein? Ó, compra esse aqui, hein? Ó, a mulher pega,
fica meio tipo, né, o cara tá meio que em cima dela e tudo mais, e ela pega a caixa de cereal, sai andando e joga o cereal pro outro lado e sai correndo. E o cara fica, pô, sou eu na capa. Deu muita dosinha, cara. Que ele vivia fazendo aquelas piadas besta que eu não gosto, que eu achava vergonha alheia, completamente desnecessário. E nesse filme aqui mostra o porquê que esse cara fazia isso. Porque ele tava se sentindo um lixo, porque ele tava se sentindo super deslocado, ele tava se sentindo ignorado, ele tava se sentindo completamente mal. E aí ele fazia essas piadas para as outras pessoas poderem se sentir bem, dar uma risadinha, porque fazer uma pessoa dar pelo menos uma risadinha fazia ele pelo menos ter um sentido na vida dele de pelo menos se sentir bem fazendo os outros se sentirem bem. Cara, mano, né? Que foda. Helena, quando eu olho pra você, eu não vejo seus erros. Precisamos uns dos outros. Tá, isso foi muito bonito. Agora vamos para a segunda cena pós-créditos, que prepara para Quarteto Fantástico, que prepara para Vingadores Doomsday. Se prepara, vamos lá, passo a passo com essa cena pós-créditos, porque é literalmente a cena pós-créditos mais longa que a Marvel já fez na sua história, com quase 3 minutos de duração. Então tem bastante coisa pra gente falar. A segunda cena pós-créditos começa com a equipe dos Thunderbolts entrando em uma porta com o A dos Vingadores, totalmente estilizado em prata e vermelho, abrindo ali, mó estilosa, super tecnológica, mostrando que eles estão dentro da torre antiga dos Vingadores, que pertencia ao Tony Stark, que fez parte da Torre dos Vingadores em Era de Ultron, que aí ele vendeu para Valentina de Fontaine, e ela criou essa nova torre ali para simbolizar a Torre do Sentinela, e agora faz parte da Torre dos Novos Vingadores. Que, como eu já disse, ela só fez tudo isso para ela não sofrer impeachment do governo e também não acabar sendo presa. Então, como a Helena Belova já tinha falado pra ela que ela tá na mão delas, eles meio que comandam essa equipe. Então a Helena entra na sala falando o seguinte: mas nós somos os Vingadores. E o governo também diz que nós somos. Por que que o Sam Wilson não entende isso? O Buck vai lá e responde ela: é porque ele tem um escudo, que na verdade é o escudo do Capitão América. No caso ali, o escudo do Capitão América simboliza não só o símbolo do Capitão América, mas também como o símbolo dos Vingadores também. Tanto que o próprio agente americano já diz logo em seguida: ué, mas eu também tenho um escudo, cara. Daí o Buck fala: mano, o seu escudo é uma bosta. Tanto que o escudo dele ainda continua todo encurvado ali, igual um taco, uma tapioca fechada ali e tudo mais. E o cara diz: ô, teu escudo é uma merda, eu tô falando do escudo do Capitão América, mano. Vem uma frase completamente reveladora que já entrega ali como que tá a situação agora. A Helena vai lá e diz o seguinte: presta atenção, beleza, se o Sam Wilson criar uma equipe e essa equipe se chamar os Vingadores, qual vai ser a verdadeira equipe Vingadores? Entendeu? Então aqui nessa frase já dá pra entender o quê? Que o Sam Wilson, por mais que essa cena pós-créditos aqui esteja se passando 14 meses depois, o final do filme de Thunderbolts, que já se passa após os eventos de Capitão América 4, aonde no final de Capitão América 4, o Sam Wilson fala para o Falcão: vamos ter que criar os Vingadores de novo, já mostra que, mesmo passando 1 ano e meio depois, o Sam Wilson ainda não criou a equipe dos Vingadores, ou pelo menos pode ter criado uma equipe dos Vingadores, porém não utiliza o nome Vingadores, ou não lançou a equipe deles oficialmente ainda para o público como Vingadores. E aqui o Walker já vem logo em seguida falando: beleza, se a gente for levar o quesito opinião pública, a gente tá ferrado, porque a opinião pública tá fazendo diversas piadas com a gente, vários memes com a gente, humilhando a gente, então certamente a opinião pública vai apoiar o Sam Wilson e não nós. Então aqui agora a gente vai teorizar, meio que pegando alguns fatos que já tem no MCU e tentar entender, beleza, quem de fato seriam os verdadeiros Vingadores. Já acabaram com a terapia? Vamos nessa. Primeiro que a marca Vingadores foi criada a partir do Tony Stark em Vingadores 1, aonde no caso a gente poderia já perceber ali ou tentar compreender que a marca Vingadores, a empresa Vingadores, seria como se fosse uma filial, um braço ali da empresa das indústrias Stark, já como o Stark falava, era ele quem financiava e cuidava de tudo, apenas não liderava porque fazia isso aqui já na conta do Capitão América. Laboratório pronto, chefe. Na verdade, ele é o chefe. Eu só pago por tudo, projeto tudo e faço
parecer mais legal. Então vamos supor que essa aqui é uma empresa ali terceirizada da empresa de Indústrias Stark, fazendo parte ali de Indústrias Stark, várias outras empresas. Vingadores vem aqui, tá essa empresa. Vamos supor que essa empresa aqui dos Vingadores tivesse como coproprietários também, não só o Tony Stark, mas o Steve Rogers, Natasha Romanoff, Hulk e o Thor. Todos ali talvez pudessem estar registrados como coproprietários. Faria sentido? Talvez. Me sinto em casa aqui. Achou lugar pra morar no Brooklyn? Não consigo pagar por uma casa no Brooklyn. Então relaxa, amigo. Mas, como essa empresa, Vingadores, pertence às indústrias Stark, na nossa teoria, isso aqui acabaria pertencendo então atualmente neste exato momento a Pepper Potts. E se tem os outros coproprietários, pertenceria também ao Hulk, ao Thor e também o Gavião Arqueiro. O Steve Rogers foi lá e deu o escudo e entregou o escudo do Capitão América para o Sam Wilson, falando, cara, agora você é o Capitão América, beleza? Beleza. Só que o escudo não é das indústrias Stark, querendo ou não. O escudo também não simboliza e não é a definição de Vingadores, é de Capitão América. Só que o Capitão América, o nome Capitão América, o escudo, pertence ao governo americano, porque foram eles que foram lá e criaram o Capitão América, ou o escudo do Capitão América, o emblema, o título, a imagem, lá na guerra lá contra o Caveira Vermelha. Deu certo. Deu. Acho que conseguimos. Sim, conseguiram. E lembrando aqui também que teve os acordos e o Tratado de Sokovia, onde o Tony Stark aceitou fazer parte desse Tratado de Sokovia, meio que como deixando ali os Vingadores como se estivesse trabalhando para o governo mundial, para diversos outros países. O Steve Rogers não concordou com isso, nem a Viúva Negra, e nem o Falcão, o Sam Wilson, tanto que eles foram lá e ficaram foragidos todo esse tempo. Tony, se não conseguir salvar alguém, não pode desistir. Quem tá desistindo? Estaremos se não nos responsabilizarmos pelas nossas ações. Esse documento só transfere a culpa. Então, por mais que o governo tenha a propriedade no título Capitão América, como mostrou na série Falcão e o Soldado Invernal, onde eles lançaram um novo Capitão América... Senhoras e senhores, seu novo Capitão América! Mesmo assim, o Sam Wilson foi lá, pegou esse manto e falou, não, eu agora sou o novo Capitão América. E o governo apoiou essa decisão, tanto que em Capitão América 4, o presidente dos Estados Unidos apoia ele como Capitão América também. Tanto que o próprio Capitão América também faz missões ajudando o próprio governo quando ele acha que faz sentido. Peraí, quem é você? Eu sou o Capitão América. Se preparem. Mas por mais que o Capitão América ali, o Sam Wilson, seja o Capitão América, isso não quer dizer que o título Vingadores pertença a ele. Porém, aqui a questão é, o público, a humanidade, a maioria das pessoas, segundo o próprio Walker, as pessoas entendem que o Sam Wilson representa ali os Vingadores por ser o novo Capitão América. Então, o público, o apoio ali das pessoas, vão apoiar ele como Vingador. Porém, o governo e a justiça, e talvez nos acordos e tudo mais, como o Tony Stark deixou os Vingadores na posse ali do governo por causa dos acordos de Sokovia e tudo mais, dá só pra entender que o título e a empresa Vingadores pertence agora ao governo de fato. Então fica essas duas paradas ali existindo. O apoio popular e do público corrobora e protege e dá forças ao Sam Wilson como Vingador. E o governo e tudo mais dá apoio aos Thunderbolts como Vingadores. É, vocês. Por quê? Tem outro compromisso? Eu adoro esse cara. E aí a gente descobre que o Sam Wilson quer processar os Thunderbolts, ou os novos Vingadores, ou até mesmo o próprio governo, por estar utilizando esse título Vingadores ali como uma marca que não pertence a eles. Talvez seja por isso aqui. O Sam Wilson ainda não criou os Vingadores porque ele também acredita que ele não pode lançar uma equipe como Vingadores. E ele também acha que o governo não pode utilizar o nome Vingadores, porque não pertence ao governo também. Então ele está processando ali essa marca, esse direito autoral sendo utilizado por outra empresa. É basicamente uma guerra civil, uma discussão ali do que deve ou não ser feito, igual aconteceu com os acordos de Sokovia, Tony Stark e Capitão América. E se algum lugar precisar de nós e não permitirem? Podemos não ser perfeitos, mas as mãos mais seguras ainda são as nossas. Se tivermos uma mão no volante, ainda poderemos conduzir. Se tirarmos... Porém aqui o Buck fala que conversou já com o Sam Wilson e a conversa não foi muito boa. E aí eu fico imaginando que conversa foi essa.
O Buck deve certamente ter falado para o Sam Wilson que eles não estão trabalhando para o governo, por mais que façam parte do governo. Porque o Buck deve ter falado, olha, a Valentina de Fontaine está nas nossas mãos. E ela não tem poder sobre nós, então nós decidimos o que fazer. Nós não trabalhamos para o governo, por mais que façamos parte para o governo. O Sam Wilson não deve entender dessa forma, porque o Buck deve ter contado tudo para o Sam, e o Sam deve ter falado, cara, se é para vocês agirem como o certo e o correto mesmo, o certo deveria vocês não aceitarem esse manto de novos Vingadores, terem prendido a Valentina de Fontaine e ali se tornado os Vingadores sem fazer parte do governo. Então vocês deviam fazer o certo, prender essa mulher e não usar ela. Só que o Buck deve falar assim, cara, mas se não for a gente, poderia ser pessoas muito piores aqui no lugar, sendo como novos Vingadores. Você queria ver outras pessoas piores do que nós aqui? Então a gente pode estar utilizando essa oportunidade para sermos pessoas melhores e utilizar essa oportunidade que outras pessoas ruins poderiam utilizar para daí nós podermos fazer o bem com isso aqui. O Sam vai igual o Steve Rogers. Não, o certo é o certo, o certo é o certo e a gente vai pelo certo na risca. É certo pelo certo e é isso aí. O Buck já quer aproveitar essa oportunidade que não é tão certa, mas para fazer o bem com ela. Então vai ficar nesse dilema aí. Só que esse dilema de pouco vai importar, porque vai chegar Vingadores Doomsday e todo mundo vai se reunir novamente para lutar por um bem maior. Enviou você, Bob. Ninguém. Vocês todos foram enviados? Porém, em seguida, eles já cortam o assunto, falando que está tendo uma grande crise espacial. Que crise espacial é essa? Eles falam que ninguém está contando sobre essa crise espacial para eles. E aí eu fico pensando, o Sam Wilson deve estar sabendo dessa crise espacial. Por quê? O Sam Wilson tem contato com o Hulk. E o Hulk tem contato com a Capitã Marvel, que tem contato com o Wong, que tem contato com o Shang-Chi. O Wong tem... ele protege o planeta Terra das outras dimensões. A Capitã Marvel do espaço. Assim também como o Hulk que viaja de um lado para o outro pelo espaço também. Quando você usou os anéis, nós sentimos no Camartage. Só que o Sam Wilson deve estar ciente de toda essa história e não deve estar contando para os Thunderbolts. Eles devem saber dessa informação através do Buck que conversa com o Sam. Mas o Sam não deve contar tudo pro Buck, porque se ele conta tudo pro Buck, logo ele acha que o governo também vai saber de tudo e ele não quer o envolvimento do governo nessas paradas dessa crise espacial que está tendo. Agora, que crise espacial que é essa? Se liga pra teoria, que essa teoria que eu vou mandar aqui tem com base em outras cenas que fazem total sentido quando colocadas uma do lado da outra e pode ser isso aqui. Vamos lá, deixa eu te explicar. A teoria é a seguinte: naves de diversos outros universos estão vindo para o universo principal, porque os outros universos estão morrendo. Como já tinha sido dado um gostinho no filme de Deadpool 3 Wolverine, aonde o Paradox ficou responsável para ver o fim de um universo que estava morrendo. Como assim? Que eu fui designado para supervisionar o fim do seu universo. E ele ficou lá supervisionando tudo aquilo, tanto que ele até mesmo tirou o próprio Deadpool daquela linha temporal, falando que ele deveria defender e proteger o universo principal, porque ele já tinha visto o que iria acontecer. Afinal, por que o Thor estava chorando, entendeu? Na verdade, foi escolhido para um propósito maior. Um que poderia salvar toda a linha do tempo sagrada de um destino possivelmente desagradável no futuro, que pode muito bem precisar ser vingado. Então, assim como a equipe do Paradox estava responsável para anotar e entender por que aquele universo estava morrendo sozinho, deve estar vários outros universos morrendo também. E essa galera desses outros universos que tem essa tecnologia de poder viajar entre o multiverso, deve estar utilizando isso aqui para se refugiar no universo principal da Marvel. Porque, afinal, todos os universos do multiverso se ramificam a partir da linha sagrada, do universo principal, do MCU principal, que a gente acompanha todo esse tempo. Então, a minha teoria aqui pode ser duas. É muito provável que o Loki, utilizando os seus poderes para manter todo o multiverso vivo, talvez não esteja sendo suficiente os seus poderes. Assim como o próprio Kang tinha falado para ele, que não existe uma solução, não existe uma fórmula, não tem como manter o multiverso vivo. É natural o multiverso ser morto, ser destruído. E ele falou, cara, não tem como mesmo que você vá lá e tenta, então o Loki tá tentando e não tá dando certo. Ou... eu vou mudar a equação. Eu vou quebrar o seu TA. Mas o TA
nos previne de uma guerra brutal, onde nada sobrevive, Loki. Já é o Doutor Destino manipulando o multiverso e fazendo o multiverso se ir deformando, se ir morrendo, se ir se esvaindo para que ele consiga manipular esse multiverso e criar o seu universo perfeito, como a gente teoriza que pode acabar sendo Vingadores Doomsday e Guerras Secretas com base nos quadrinhos. Então, teoricamente aqui nessa teoria, todos os universos do multiverso vão acabar morrendo, apenas o último restando ali vivo, o universo principal da Marvel, refugiando diversos outros universos chegando no planeta Terra. Até porque, se você for parar pra pensar, tem duas mais coisas aqui oficiais que já aconteceram, verídicas, oficiais realmente, que comprovam essa teoria e dão mais força para essa teoria aqui. A primeira delas é justamente a nave do Quarteto Fantástico chegando no universo principal da Marvel. Ou seja, o Quarteto Fantástico, o Reed Richards, que tem conhecimento multiversal, como a gente já viu nos trailers, ele deve pensar que todos os multiversos se originam de um só, e aí ele viaja para o universo principal da Marvel, chegando aqui e corrobora e dá mais força ainda na nossa teoria que vários outros universos estão fazendo a mesma coisa, se refugiando no principal. Porque já está confirmado também a participação dos X-Men clássicos no filme de Vingadores Doomsday. Sendo assim, muito certamente, esses X-Men clássicos ali também virão se refugiar no universo principal da Marvel, como a gente já viu na cena pós-crédito de The Marvels, com a Mônica lá vendo o Fera e tudo mais, falando que ia conversar com o professor Xavier. Então o cara já tinha um conhecimento multiversal, já deve entender que ela veio do universo principal pela assinatura multiversal que ela tem ali, e eles falam, vamos se refugiar lá porque o nosso universo também tá morrendo. De alguma forma você passou por uma fenda no espaço-tempo. Você está numa realidade paralela à sua. Então isso aqui já deixa mais forte ainda que todos os universos estão vindo para o universo principal para se refugiar do fim multiversal. E sabe o que mais corrobora ainda mais por cima? Pois é o que é dito na cena pós-crédito de Capitão América 4, com o líder falando, se prepara, porque todos eles estão vindo e vocês vão ter que lutar entre si. Ou seja, todos eles estão vindo de outros universos, vindo para o universo principal se refugiar no principal. Vocês acham que esse é o único mundo? Vamos ver o que acontece quando tiverem que proteger este lugar dos outros. E isso aqui só deixa a nossa teoria ainda mais forte. Se vai acontecer, não dá pra saber, tem que esperar acontecer. E o mais interessante, eles mostrando a nave do Quarteto Fantástico aqui, talvez possa não ser o final do filme do Quarteto Fantástico e no próprio filme do Quarteto Fantástico já mostrar a equipe do quarteto um pouco aqui na Terra. Uma parte do terceiro ato, eles estando aqui na Terra. Mas para isso eu vou ter que criar mais tempo, vou ter que esperar mais um pouco de tempo para marinar essa teoria, pegar e juntar algumas coisas para aí formar um outro vídeo aqui exclusivo para o canal aqui para vocês. E eu peço muito para que vocês me sigam no Instagram, me sigam aqui no canal, que vai ter muito vídeo lá e muito vídeo aqui também. Então dê essa força. Fale o que vocês acharam nas cenas pós-créditos e fala se o hype de vocês está gigante, porque o meu tá lá nas alturas! Até o próximo vídeo e